Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então continuar nossos estudos. Vamos fazer uma leitura. Defesa segura. As provas que no mundo nos examinam a fé aparecem todos os dias. Identificam-se por nomes variados. Afeição de matéria professadas na escola, a benefício do nosso próprio aperfeiçoamento. Tribulações, desencantos, entraves, incompreensões, enfermidades, conflitos, desafios, problemas, acidentes, amarguras, infortúnios, separações, antagonismos, mudanças. Todas essas oportunidades para a demonstração de confiança em Deus e em nós mesmos passam por nossa estrada quais tempestades renovadoras. Muitos companheiros se deixam levar pela força de semelhantes ciclones, fugindo para regiões que lhes desmentem os votos. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias de adversidade, resguardando-te nessa defesa. Não há desequilíbrio que te arraste para fora do lugar e do dever que te competem. Apaga-te a essa âncora e não temas, porque essa amarra bendita, ao alcance de todos, é claramente Jesus Cristo. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar então a Deus, com a sua permissão, a nossa família, sob a tutela do nosso Pai Francisco, que o nosso mentor nos inspire e que a gente possa ser instrumentos úteis de auxílio, de levar adiante o Consolador, a doutrina espírita, para os corações, que possamos ser úteis, ter um bom entendimento, facilitando da melhor forma possível esses conteúdos que Kardec nos trouxe, e nesse ambiente de paz, de harmonia, que possa irradiar ao ambiente externo, aos vizinhos, ao bairro, a todos aqueles que irão acompanhar pela internet, que possam também todos receber o amparo, esta energia, essas vibrações, entrando em sintonia conosco. E assim, Senhor, damos início com as nossas atividades doutrinárias desta noite, que assim seja. Assim seja. Então nós vamos retomar o capítulo 14 do livro A Gênese de Kardec. E esse capítulo 14 nós estamos estudando sobre os fluidos. Os fluidos. E ele é bem longo esse capítulo, mas é muito bom estudar, né? É essencial na doutrina espírita. Espíritas, trabalhadores têm que estudar bem esses fluidos aqui que é muito importante. Eu tinha me esquecido do computador, daí como é que tu ia ler? Tu não lembrou também, eu me esqueci. Eu disse, mas tá faltando alguma coisa? Perguntei. Você não, eu confundo os dias, né? Achei que eu tava confundindo. Eu sempre me lembro, mas hoje é isso que eu tava mais cedo. Mas vamos lá. Daqui a pouco ele acorda aqui. Item 14. Eu acho que eu botei no lugar errado. Tá. Vou ter que botar aqui, ó. Aqui que é as páginas. Para ali, senão dá conflito.
Então tá, né? Vamos retomar, então, fazer a leitura do item 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam e dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades como um químico muda a dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Tá, só um pouquinho. O que viram de importante aqui nessa primeiro trecho do item 14? Viram de importante? Aqui os espíritos fazem manipulação de fluidos. O pensamento é a mão, o homem usa a mão e Tu viu que importante, sim? Esse primeiro trecho aqui do item 14, mostrando que isso aqui que é importante a gente entender. Os espíritos agem, viu? Isso aqui que é importante a gente entender. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam gases, né? Como os homens manipulam com as mãos, com as coisas materiais. E com a ajuda do pensamento e da vontade. Viu que o pensamento gera uma ação. O pensamento gera energia, né? Gera aquilo que ele está pensando, e daquela vontade que ele está pensando vai gerar alguma coisa. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então eles não fazem as coisas com as mãos, né? Eles usam o pensamento para fazer as coisas. Pelo pensamento eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles aglomeram, combinam, dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e uma cor. Mudam as propriedades, né? Como um químico muda dos gases ou de outra substância, combinando segundo as certas leis, né? Também sempre tudo de acordo com as leis, né? Nada vai querer ultrapassar o limite das leis, né? Não sempre tem que ter um conhecimento das leis para fazer essa manipulação, né? Assim como, por exemplo, os cientistas aqui do mundo terreno, eles têm que ter um conhecimento também das leis sobre a química, a física, ali, tem que entender daquilo ali para poder fazer o processo, né? E assim no mundo espiritual eles têm que ter o conhecimento das leis divinas, né? Das leis da matéria também, para poder fazer essa manipulação. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção, outras são o produto de um pensamento inconsciente. Ao espírito basta pensar em uma coisa para que ela se produza. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado de visão espiritual, com a aparência que tinha quando vivo na época em que o encarnado o conheceu, embora ele tenha vivido, depois dessa época, muitas outras encarnações. Ele se apresenta com as roupas, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado
se apresentará sem a cabeça. Isso não quer dizer que ele tenha conservado essa aparência. Claro que não, uma vez que, como espírito, ele não é coxo nem maneta, nem zarolho e nem decapitado. Zarolho, fazia tempo que eu não vi essa palavra. O que ocorre é que seu pensamento, reportando-se à época em que era assim, seu perispírito toma instantaneamente aquela aparência, que ele deixa do mesmo modo, logo que o pensamento deixa de agir naquele sentido. Assim, se em uma encarnação foi negro e numa outra foi branco, ele não apresentará como branco ou como negro, conforme a encarnação sobre a qual for evocado e a que se transporte o seu pensamento. Só um pouquinho, porque é bem longo. Então, o que viu de importante aqui? E vai se apresentar conforme a pessoa conhecia ele, né? Aí ele pensa naquela encarnação como ele era e instantaneamente ele cria aquela forma. É interessante que diz aqui ao espírito, basta pensar em uma coisa para que ela se produza. É aquilo que nós estávamos comentando antes, que Kardec diz, né? O pensamento gerando uma ação, uma vontade daquilo que está desejando, que está pensando, vai formar objetos, né? Vai formar coisas, né? Como disse aqui, né? Aquilo que ele fazia na vida passada, aquela paixão dele, aquilo ali pode continuar conforme o desejo dele, o pensamento, a vontade. E muitas vezes, como a gente já estudou, também inconscientemente. Ele produz aquele objeto, aquele fenômeno, sem se dar por conta de como que apareceu. Porque, na verdade, por isso que muitos espíritos eles acreditam que não desencarnaram. Que estão encarnados ainda. Porque a vida então continua a mesma coisa que era antes, entendeu? Quando desencarna. Ele tem as mesmas rotinas. Se ele trabalhava, por exemplo, cuidando bois lá, com a charrua, lavrando, depois ele vai continuar naquilo ali, né? Ou numa máquina, alguma coisa, ou costurando, sei lá, vai ficar fazendo aquela paixão, aquele desejo que tinha antes. Aquilo vai continuar, porque como a gente sabe, a morte não existe, né? E o espírito desencarnado, a única diferença é que não tem um corpo material, né? Que não está mais vivendo no mundo físico aqui entre nós, né? Mas ele é a mesma coisa que ele era antes, não muda nada, né? É a mesma pessoa, não muda nada. E com os mesmos desejos, com as mesmas ações que tinha antes. E aí, então, por ele ter essa ignorância, muitas vezes ser materialista, de não saber que a vida continua, ele vai produzir esses fenômenos inconscientemente. Esses objetos, essas coisas vão surgir na mão dele, né? Se era um policial, sei lá, ele vai ter aquela roupa de policial, vai ter a arma dele, tudo inconsciente, assim, ele vai ter as mesmas coisas, né? E aí que aqui diz também, vamos ver, aqui fala uma parte a partir do momento que ele deixar que ele cair em si, assim, e deixar de pensar nessas coisas, essas atitudes que ele tinha antes, automaticamente aquilo vai sumir. Porque imagine um espírito, né, por exemplo, um suicida, alguma coisa assim, que deu um tiro, alguma coisa, se enforcou, que daí mostra no mundo espiritual, lá no livro de Ivone do Amaral Pereira, né, Memórias de um Suicida, aquele espírito toda hora fazendo aquele movimento, que aquilo ficou, né, no psiquismo dele, na mente dele.
aquele movimento de ele ficar fazendo aquele ato ali, né, de suicídio. E aí mostra naquele vale dos suicidas vários cometendo os seus suicídios e repetindo toda hora. E aí que nem fala aqui um decapitado, imagina, ele aparece como decapitado, né, o seu perispírito. Mas a gente sabe que o espírito, ele mantém a sua presença normal, ele não vai ficar faltando nada. Depois que desencarna, é a mente dele que faz com que ele tinha aquela aparência que ele tinha antes. É isso que nós estávamos lendo aqui, né? Por isso que às vezes quem trabalha em reuniões mediúnicas, às vezes vem, já aconteceu o espírito, por exemplo, vir e não conseguir falar, não é? Aconteceu com a gente, né? E aí então vai ali, dá um passe nele, não, você tem a sua língua, você pode falar, você é perfeito. Aí ele se dá por conta que ele tem a língua novamente, né? E começa a falar, né? Sim. Então basta ele tirar aquela ideia de que ele é daquele jeito, entendeu? Esses espíritos podem se apresentar de várias maneiras. Aquele que aparece decapitado, ele aparece ali sem a cabeça toda. A cabeça, às vezes, ele até está carregando junto com o corpo ali. Mas ele, não, vou sair, depois a gente bota ele no estado consciente. Não, você não perdeu sua cabeça, né? Pode colocar lá no lugar, vai ficar tudo bem. Daí ele bota, a cabeça vai voltar, a gente vai se ligar, né? O perispírito ali novamente. Então isso é uma questão de pensamento, né? O pensamento dele vai anular aquilo que ele pensava antes, que ele era daquela forma, e ele passa então, se ele tiver passar a ter um pensamento mais positivo, que ele é normal e tudo, ele vai voltar a ser normal novamente, né? Ter todos os seus órgãos ali, seus membros, né? Assim aparece espírito, às vezes de outra. Eu tenho um chamado aquele, quem estuda bastante a mediunidade, né? Livros de André Luiz. Já ouviram falar em licantropia? Fenômeno de licantropia? Né? Sim. Como é que é? Ele assume forma de lobo. Isso. Cachorro. Daí ele forma uma forma de lobo, por exemplo, e aí ele pode vir numa reunião mediúnica e tudo, e aí então tu bota ele no estado consciente de que ele não é um animal, né? Irracional, não, você é um homem, você é normal, né? Você lembra como é que você era antes, quando era um homem perfeito, volta sua memória como era antes. Aí ele vai retomando novamente o seu estado normal de homem, né? Basta pensar, viu? É o pensamento que vai gerar aquela ação. Assim como ele pode gerar aquele... Às vezes é muito por processos de hipnose, né? Os agentes das trevas, eles hipnotizam aqueles espíritos que têm uma tendência, por exemplo, de ódio, de vingança. Eles utilizam aquele momento para... Mas não, então você vai virar um lobo. Daí hipnotiza ele, na mente dele, ele é um lobo, né? Ele fica naquele estado ali transitório, né? Não vai ficar para sempre. Todos os espíritos não vão ficar assim deformados, num estado assim diferente para sempre, né? Vai ser transitório. Até ele se dar por conta, ou alguém auxiliar, né? Então tá. Mais algum comentário sobre isso? Então vamos continuar. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais ele tinha o hábito de se servir. Um espírito avarento manuseará ouro. Um militar terá suas armas e seu uniforme. Um fumante seu cachimbo. Um lavrador sua charrua e seus bois. Uma velha mulher e sua roca. Né? Que tu estava falando antes. Eu adiantei aqui. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito quanto eram, no estado material, para o homem vivo, mas pelo fato de serem criações do pensamento, sua existência é tão fugaz quanto
a do pensamento que os criou. Aqui foi o que nós estávamos falando, olha, só adiantei o restante ali. E tem uma nota de rodapé 201, que esse conteúdo está na Revista Espírita de julho de 1859 e também no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 8, nota de Kardec, né? Então vejo que a Gênesis ele também tira, né? Ele tira de outras obras da Revista Espírita, tem bastante conteúdo que ele bota aqui também, né? Que é a última obra. Então ele aprofunda os estudos aqui, porque já tem todos aqueles outros 4 livros, né? Mais as revistas espíritas. Então tem bastante conteúdo, né? Que ele aprofundou, que ele estudou. E a Gênesis daí ele fecha com chave de ouro, daí, né? Com tudo aquilo que ele estudou, que ele pesquisou. E traz daí, fortalece essa obra, né? Então vamos para o item 15. Então não ficou nenhuma dúvida, entenderam bem? É importante a gente entender esse processo, né? Como é que funciona, que muitos não conhecem. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento pode modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou a impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam os maus espíritos ou que eles projetam são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral desses mesmos espíritos. Aí dá uma explicada aí sobre isso. Tudo é sintonia, né? Eu gosto de dizer que tudo é sintonia. O fluido, ele funciona por sintonia, né? Quando a sintonia quando a gente sintoniza coisas negativas, as coisas negativas, né, se implantam, vamos dizer, que nem ali que diz, né, os viciados, as sintonias negativas deixam eles viciados, né, enquanto que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto os que comportam o grau de perfeição moral. Quando tu procura te elevar, né, ter um melhoramento de pensamento, de sintonia, as coisas fluem melhor, isso tanto na espiritualidade quanto aqui mesmo. Entendeu? Tem melhor. Última frase. Não seria possível fazer uma enumeração ou classificação de bons e de maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, considerando-se que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Acho que vai. Quebrou. Terminou o 15. Tá no 16. Nem comentário, nem tá mais. Não precisa. Seus fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito. Seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente e de uma maneira permanente a impressão dos seus pensamentos, deve possuir mais ainda o cunho dessas qualidades más e boas,
Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos podem se depurar pelo afastamento desses espíritos, mas o perispírito deles será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Pode até ser que a gente tenha os momentos de clareza, e aí os maus espíritos até se afastam, né? Mas se a gente continua assim, desequilibrado, como diz ali, a gente vai ser o que é até se modificar, né? Eu conversei hoje com uma pessoa que ela tá com algumas dificuldades, assim. E eu tinha dito... Hoje não, nem foi hoje, foi ontem. E aí tu tenta explicar pra pessoa, né? Olha, procura orar, né? E acreditar que as coisas vão melhorar. Porque se tu fizer o contrário, não com essas palavras, não disse, né? Mas pela lei de sintonia... que a pessoa não é espírita, ela não entende isso. Pela lei de sintonia, quanto mais negativo tu pensar, mais as proporções negativas vão se aproximar de ti, né? E tu pode analisar como tem sido teus pensamentos e o que tem acontecido. E parece que começa a acontecer uma coisa atrás da outra. E é assim, porque a gente atrai isso, né? Depois assim, eu sabia que isso ia acontecer, não falei? Então a modificação se dá a partir do momento que a pessoa tem que se modificar moralmente, né? Tem que se melhorar, fazer os esforços para poder ir se burilando, senão não adianta, né? Não adianta, pode até sumir ali os espíritos ali por um tempo, mas se continuar ali a ignorância, os vícios ali, né, eles vão retornar de novo, né? Porque a imperfeição tá com a gente. O pessoal, né, menos esclarecido da espiritualidade, né, os espíritos inferiores, vamos dizer assim, os menos esclarecidos, eles vão dar uma riguinha, né, para as pessoas. Vão dar um tempinho para elas dar uma respirada para achar que tá tudo certo, né? Não, tá tudo bem. Fica assim mesmo, né? Aí a pessoa acha, não, então tá, é isso aí, vamos continuar. E aí depois vem pra derrubar daí, né? Vem pra derrubar. E aí começa um acontecimento atrás do outro. É uma coisa, outra coisa, outra coisa, e aí tu fica, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Mas foi pela falta de esforço da pessoa de fazer o seu melhoramento. Daí vai gerando só desequilíbrios, né? Desequilíbrios. Travou, hein? Não. Então agora é o 17. Sendo os homens espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida tanto quanto vivem a vida corporal, inicialmente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. O espírito, ao encarnar, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito pelo corpo, mas irradia em torno dele e o envolve como em uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, ele coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito,
pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Ainda falando da tal da sintonia. Tem um problema grave aí, né? Viciar os fluidos do ambiente. Né? Imagina dentro de um lar, esses fluidos viciados em negatividade. Tu conseguir modificar isso não é fácil. Daí vai gerando problemas, né? De Transtornos, saúde, né? Um monte de coisa, desequilíbrios, né? De todo quanto é tipo, né? Por isso a importância, muitas vezes, do evangelho no lar. Né? Que eu ia dizer. O evangelho é uma salvação. Lá em casa a gente sente a diferença na hora que fala o evangelho. Assim. Dá uma boa diferença quando faz. Aí as ferramentas que a gente tem nas mãos para orar e o vigiar, né? Também que é importante cuidar. Então tá, né? 18? É o 18. Como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito se confunde com eles. Viu essa parte? Que dor. Então o perispírito aqui ele dá o exemplo como se fosse uma esponja, que é o nosso perispírito que vai absorver esses miasmas, né, do ambiente. E aí causando os desequilíbrios, né, as doenças. Então é o nosso perispírito que vai absorver esses fluidos deletérios do ambiente. Ou quando é bons também, né? Se for um ambiente salutar, que nem por exemplo o ambiente aqui que a gente está na casa espírita, um ambiente saudável, aqui é natural que aqui a gente se sinta bem, né? Se sinta em paz, se sinta protegido. A gente também está assim, né? Se absorvendo esses fluidos aí que é emanado da espiritualidade superior. E a gente se beneficia, né? Por isso que é importante, quanto mais a gente tiver contato com a casa espírita, melhor. Melhor, a pessoa vai ficar mais saudável. Né? Porque os ambientes fora da casa espírita a gente sabe, né, como é que é o mundo, né, que é cheio de, né, a ignorância, o mal ainda impera, né. Então a gente pode voltar assim de alguns lugares assim com o perispírito meio, né, encharcado de porcarias, né. Aí tem que... Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Isso é muito importante. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo experimenta uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e intensos, os maus eflúvios podem ocasionar desordens físicas, não sendo outra a causa de certas enfermidades. Até a gente adiantou, deu uma comentada sobre isso. Mas viram aqui então que o perispírito ele reage diretamente sobre o nosso corpo de carne, porque o perispírito ele está ligado em todas as células do nosso corpo físico, né? Então as sensações que o perispírito tem vai transmitir para o nosso corpo físico. Os meios onde predominam os maus espíritos são assim impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais, tal como se absorve os miasmas pestilenciais pelos poros do corpo. Viu? Absorve as doenças. Absorve. Que vai transmitir para o corpo físico. Que loucura.
Viu? Então, por isso que acontece, às vezes as pessoas estão desequilibradas, estão em depressão, né? Estão em várias dificuldades por aí. E aí, então, tudo é desequilíbrio, são espirituais, né? Que tudo parte do nosso espírito. Quem é que comanda tudo isso aí na nossa vida? Não é o nosso espírito, que é a inteligência? Então é ele que comanda tudo, que vai transmitir, que o perispírito vai ao corpo do espírito, né? Ele vai absorver essas más energias, vai transmitir para o corpo físico os desequilíbrios e vai ter uma reação, uma causa na nossa vida aqui física, né? 19. O mesmo ocorre em uma reunião de encarnados. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. O pensamento agindo sobre os fluidos, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer em realidade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas de raios sonoros. Tem uma nota 202 aqui, que diz: ao raciocínio do codificador poderíamos acrescentar que o espaço também está repleto de ondas de rádio, ondas de luz e etc., ou seja, de ondas eletromagnéticas, que se entrecruzam sem se misturar, porque cada qual apresenta uma frequência diferente. Quando, por exemplo, ligamos o rádio e sintonizamos uma determinada estação, estamos, na verdade, ajustando o aparelho para que ele entre em sintonia com a frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pela estação selecionada. E uma vez sintonizados naquela estação, só ouviremos os sons transmitidos por ela. Então é a nota dos revisores da obra. Por isso a importância da gente estar sempre orando e vigiando, né? Se tu mantém a tua sintonia, né? Tu vai receber só coisas boas. E aqui fala também dos ambientes que a gente vive, que, por exemplo, a gente deve assim, frequentar ambientes saudáveis, né? Por exemplo, se a gente vai, por exemplo, numa discoteca, em um som aí, nesses bailes, essas coisas assim, né? Tem gente que gosta, mas o que está impregnado naquele ambiente? Né? Vários pensamentos, um monte de gente pensando um monte de bobagem, euforias, né? E bebendo, né? E aqueles fluidos estão tudo ali, né? E aqueles vampirismos, né? Aqueles espíritos chamados o vampirismo, que eles vão ficar ali sugando daquelas energias, né? Da bebida, através do álcool, né? Que eles gostam, né? E os cigarros, e pensamentos, né? E sons ensurdecedores ali, tudo ali já vai causar o que? Vai ser um ambiente saudável esse? Né? Com todo o respeito, tem gente que gosta assim de baile, de festa, mas não é um ambiente saudável. Né? Pode ser até divertido, porque a pessoa tá, como diz aqui, ela tá naquela sintonia, ela tá conectada naquelas vibrações, então para ela é maravilhoso, né? Porque ela tá naquela vibe, naquela onda, né? Não é um ambiente bom porque não é um ambiente familiar, né? Mas tem, por exemplo, religiões que tem os bailes dançantes da própria igreja, né? Que esse é um ambiente salutar. O pessoal vai lá só para dançar, não tem bebida alcoólica. Ah, se não, isso quer dizer, se entendeu? não tem bebida, não tem cigarro. Não tem música, né? Músicas que sejam, como é que eu vou dizer, de palavras chulas, né? É um ambiente salutar. Tem como ter. Mas aí é assim, outro tipo de ambiente. Não, né? sim, não, mas a gente, por isso que eu tô especificando. Dá pra se divertir. Dá pra se divertir. Só que não dá pra ir num clube 7 de setembro, por exemplo, assim.
né? Onde Os vai 5 estrelas. 5 estrelas, vai todo tipo de pessoas, de seres, né? Com pensamentos, na maioria das vezes, principalmente os homens vão com um pensamento sexólogo lá pra dentro pra achar uma mulher pra levar, né? E aí... E hoje em dia as mulheres também. E aí fica atraindo aqueles espíritos que também querem aquelas coisas. Né? Querem o sexo, querem a bebida, querem o cigarro, querem tudo aquilo que ela quer, aquelas algazarras, aquelas euforia louca. Daí se aproveitam dessa situação e ficam impregnando aquele ambiente, vira um ambiente deletério, né? O melhor ambiente que teria desse tipo de festa ainda é o ambiente de CTG, né? Que é onde as pessoas mais se respeitam. Mas ainda assim teria a bebida. Tem a bebida, aquele que fuma vai fumar também. Ainda tenha esses empecilhos aí, mas o melhor seria, dentre todos, né? Seria esse. Que é um ambiente mais de respeito. As músicas assim. Também não são músicas mas aí esse assim. espírito que, por exemplo, gosta de fumar. Ele vai ficar lá perto dos que gostam de fumar, né? No caso, eu que não fumo, ele não vai me prejudicar. Aí entra em questão que, né, a oração e a vigilância. Se tu tiver à toa, vamos dizer assim, ali, de várzea, ele vai usar dos teus fluidos também. Ele pode não usar dos teus fluidos do cigarro, que é o que ele precisa daquele cara. Mas ele precisa dos fluidos vitais da gente, entendeu? Então ele vai também sugar de ti, de quem tiver. Ele precisa. Até porque aquele que fuma não tem muito fluido. Tá na beira, né? Entendi. Então se a pessoa tá desligada, desconectada, não é uma pessoa assim que tá voltada para bons pensamentos e coisa, ele vai. E o próprio ambiente também, se tem esse tipo de espírito ali no ambiente assim que é viciante, né? Como diz ali, ele vai impregnar, eles estão assim, eles trazem traz para o ambiente muitos fluidos deletérios junto com eles. E aí contamina aquele ambiente. E aí todos aqueles que estão naquele ambiente vão se contaminar. Que a gente acabou de estudar aqui, que os perispíritos são uma esponja. Eles vão absorver daqueles fluidos que estão no ambiente. Então, uma casa espírita, por exemplo, que tem as suas reuniões mediúnicas, que vem aqueles espíritos trevosos e tudo, contaminados, cheios de fluidos deletérios. Então, a espiritualidade superior tem todo um trabalho para retirar um pouco o excesso daqueles fluidos deletérios, para não contaminar os trabalhadores, aí tu não virar um algazarra, né? Rapaz, eu fico imaginando assim, o quanto eles devem ter trabalhado para tentar me proteger de tudo quanto era jeito, né? Porque minha vida antigamente era viver dentro de baile. Eu tava no meio, eu era, sei lá, uma agulha no palheiro ali, né? Que tinha uma sintonia diferente de todo mundo, tanto que eles me achavam estranha, né? O que tem essa guria? Ela não bebe, ela não gosta de nada, não aceita ir com a gente pra lugar nenhum. O que acontece, né? Vem pra cá pra fazer o quê? Eu ia pra lá pra dançar. Mas aí tu imagina, eu no meio daquele monte de coisa, eu era uma agulha no palheiro e eles tudo, né? Ainda mais eu sendo médium, né? Eu sendo sugada, né? Eles tentando, pelo menos, eu imagino, porque se tivesse feito, eu tava bom. E tentando influenciar pra, né, cair nas tentações das vontades deles, né? Então a gente tem que cuidar, porque os ambientes... Isso nada impede, por exemplo, a gente tem que de repente atravessar por um ambiente assim, né? Um ambiente contaminado. De repente, às vezes de repente tu pode ser convidado para uma formatura, uma festa assim formal, né? Com 15 anos ali. Só que a gente sabe como é que é a festa da maioria dos homens, né? É algazarra, é músicas, né? A gente sabe como é que às vezes tem um palavreado chulo. É beberragem, é fumando. E aí, por exemplo, convido, por exemplo, nós aí para ir. Daí a gente não pode ser um fanático, um doente também. Não, esses tipos de festa eu não vou, vai ter bebida, eu não vou jamais vou ir. Mas também não pode ser assim também, né? Senão tu vai ter que morar numa caverna, vai ter que te isolar do mundo todo, né? Então o que a gente vai fazer?
A gente até pode ir, né? Se é uma pessoa da família, tudo, né? Tu vai considerar a pessoa, tu vai na festa, mas só que tu indo na festa não quer dizer que tu vai te misturar com eles, né? Tu vai participar daquelas coisas, é o que a gente comentou antes. Tu vai beber, tu vai fumar, mas tu é uma pessoa consciente, tu tá ali em consideração a pessoa, tu vai respeitar todos, né? Tudo. Também não vai te esconder lá num canto, agora não vou falar com ninguém aqui também, porque tá todo mundo viciado aqui. Não, tu vai falar normal com as pessoas, ela pode estar até bebendo ali na tua frente, mas o teu pensamento tá diferente, né? Tu não tá na mesma sintonia que eles. É a sintonia. Tu não tá conectado, como deu o exemplo aqui, na mesma estação de rádio que eles estão. Tu tá ali, tá fazendo a tua parte, mas tá o teu pensamento tranquilo, voltado pro bem. Não pensando coisas ruins, porque não adianta ir pra festa também e ficar, né? Ah, não, essa pessoa tá bebendo, tá fumando, não quero saber, que horror. Começa a criticar todo mundo. Não, tu vai estar ali normal, tu vai participar, né? Conversar, mas não precisa beber, não precisa fumar. Não precisa ficar também dançando aquelas músicas com palavreado chulo ali, né? Ficar participando desse tipo de coisa, tu vai... né? Ficar tranquilo, tua mente com a tua consciência tranquila ali, né? Porque senão daí nós ia ter que se isolar de tudo, de todos, né? A gente ia ter que mudar de planeta. É. Daí isso é, na verdade, daí é um fanatismo, né? Porque daí a gente, não, então não vou pra lugar nenhum, vou ficar só escondido dentro de casa, rezando, né? Orando. É uma doença daí também, né? Não, a gente tem que... O nosso mundo de expiações e provas é esse aí. A gente é uma salada de fruta, tá tudo misturado, né? A gente tem que conviver em sociedade. Não deixa de ser um desafio tu ir numa festa hoje em dia, né? E exatamente, vai servir de prova para ver se tu tá firme na fé ali, né? Porque a gente deve dar os exemplos, né? Na verdade. Como a gente tava falando, porque falar das coisas santas, falar de Deus, Jesus, aí a gente... Todo mundo fala, mas tu não precisa falar, tu vai tu vai dar teus exemplos, né? Ter atitude ali nos lugares, né? Tem um comentário aqui da Rosângela Alves. Ela fez uma pergunta. Boa noite, como faço para me proteger em baile? Então a gente já comentou bastante agora sobre isso. Então a pergunta dela entrou agora mesmo, a gente estava dando um exemplo comentando sobre isso, né? E claro, se por exemplo, se for para um baile, a gente já sabe que o ambiente é deletério, né? Esses bailes que a gente chama bailões, assim, né? Festas, né? De sons de noite, assim, né? Festa que muitas pessoas vão, né? Aquele ambiente ele já está impregnado de fluidos deletérios, né? Só que tu pode até entrar ali, mas a tua vigilância, a tua oração vai ter que tá muito ali, né? Teu pensamento muito equilibrado para não se contaminar, né? O que tem que ter em mente é se tu tem uma quedinha para algum lado desses que tu acha que tu pode ceder, né? Tipo, se eu for e me oferecer bebida, eu não costumo beber, mas se ficar me oferecendo, não vou saber dizer que não, né? Então tu tem que ir consciente de que, né, vai ter lá os atrativos do mundo. E que por esses atrativos tu vai poder entrar na sintonia que eles precisam para tirar tuas energias, né? Para se aproveitar dos teus fluidos vitais. Então imagina, né? Vamos imaginar assim, dar um exemplo bem assim, tipo como se, por exemplo, um salão de festa, alguma coisa, uma casa tá pegando fogo, aquele ambiente. E daí tem aquela fumaça ali que já... né, nos intoxica ali, que pode até matar, né, por asfixia, né? Vai acabando o oxigênio ali, tudo abrindo aquela fumada, vai queimando, né, o oxigênio. E como é que fazem daí? Como é que vai fazer para entrar num ambiente desse? Uma máscara. Aí como é que os bombeiros entram? Eles entram com aquelas proteções, não é? Com toda aquela roupa de proteção para evitar queimadura. E aquelas máscaras de oxigênio para poder respirar no ambiente, né? Então esse é um exemplo, é a mesma coisa que nós. Se tiver que entrar num ambiente desse, né? Que a gente deve evitar, né? Porque muitas atrações, né? Por mais que a pessoa vou lá para dançar.
Mas aí os próprios homens que vão dançar já tem aqueles pensamentos, né, de querer sexo, aquela coisa toda. Né, de repente vai cair a mão aqui, ali, e a pessoa vai, né, tudo influenciando ele para levar a pessoa todo o pano para, né, para cair nas tentações, né, porque é um lugar de tentações, né, tentações de vários sentidos. E aí então tu vai chegar ali com uma roupa de astronauta ali no ambiente. Aí é como ela comentou, vai ser uma agulha no palheiro, porque imagina como é que tu vai sair daquele ambiente? Nós somos imperfeitos, é complicado, né? Tu ir lá pra um lugar bonito lá e naquele ambiente ali, como é que a tua mente vai desconectar daquilo tudo, né? Se libertar de tudo aquilo. E o próprio ambiente, o nosso perispírito é uma esponja, nós vamos estar desprotegidos. E aí nós vamos ficar ali, né, absorvendo aquelas energias. Eles vão ficar sugando as nossas energias também boas, né? E aí tem tudo isso, né? Então, a pessoa, claro, então fica a dica, né? Já sabe que é complicada a coisa, né? Que a gente deve, né, buscar sempre ambientes mais saudáveis, né? De repente a pessoa gosta muito, mas, né, o tipo de situação que tem ali é totalmente controverso, né? Então é como ela comentou, de repente gosta de dançar, tudo, buscar sim, família, alguma coisa, um ambiente mais saudável, né? Tem baile de igreja católica também, melhor. É. Melhor do que o bailão. Pois é. Eu ia dizer pra procurar aqueles bailes que tem de tarde, né? Que é de senhoras, né? Mas eu já vi senhoras saírem podre de bêbado. Não adianta. Do bailinho, então não adianta. Não. Então eu agradeço aqui a participação da nossa irmã Rosângela Alves. Aqui tem o nosso irmão Denis Henrique também, um grande abraço. A dona Elizabeth, né? Sinto-se todos abraçados, obrigado pela audiência. A Dalva também, a nossa irmã Dalva. Aproveitar para dar um abraço aqui no pessoal. Então é isso, né, gente? Mais dúvidas, traz esses comentários, né? Dúvidas que a gente puder esclarecer da melhor forma possível, né? À luz da doutrina espírita, a gente vai esclarecer, porque aqui ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Daqui a pouco a pessoa, não, mas não concordo com isso aí, vou fazer o que eu quero. O próprio Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Tem a ver com isso. Então, os atrativos do mundo, muitas coisas eu quero, mas tem que ver se aquilo nos convém, se é saudável, se é lícito aquilo, né? Tá, gente? Então, vamos pro qual agora o item? Não terminei ainda. 19. É o segundo trecho. Modo calmo. Uma assembleia é como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite sua nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe através do sentido espiritual, como num coro musical em que cada um recebe a impressão dos sons através do sentido da audição. Aqui ele está dando um exemplo, uma assembleia como se fosse uma orquestra, ele dá um exemplo. Então todo mundo tão naquele ritmo, ali naquela mesma nota musical, ou seja, está na mesma onda, né? Na mesma onda ali. A continuação diz, entretanto, do mesmo modo que há irradiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também existem pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se o conjunto é discordante, a impressão é desagradável. Ora, para isso não é necessário que o pensamento seja formulado por palavras. Que o pensamento se externe ou não, a irradiação fluídica existirá sempre. Basta, porém, que se misture alguns pensamentos maus para que se produza o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido. Eita. Fala em gelado.
Ela continua. Só falar em gelado, né? Esta é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se dali reconfortado, uma vez que somos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Desse modo, também podemos explicar a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta em um meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam como que correntes de ar nauseabundo. Dolorido. Então a maioria que vai, né, que vai ficar no ambiente ali, que vai... Aquilo lá é teu. A maioria que vai tocar a música ali, né? Que vai tocar aqueles fluidos ali. Se a maioria tiver, né, naquela atmosfera ali moral, insalubre, aí as energias vão ser ruins, né? E aqueles poucos, como a gente comentou, pode ter um ou outro que é difícil ali, que não esteja na mesma sintonia, mas a maioria tá dançando aquele ritmo ali, então aquele ali vai ficar ali, né? Vamos fazer o bailinho espírita aqui. Não vai, o meu marido não dança. Mas aí chama outras casas pra vir. Tu entende que eles já fizeram de propósito já? É, não. Tira o pé da dança ali, minha filha. Nem teu marido dança, agora te sossega. Por enquanto não é pra dançar agora. Agora é pra nós dançar as virtudes, né? Dançar as virtudes, a chula das virtudes. Então vamos pro 20, né? O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral. Fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. O homem se sente isso instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que efetivamente o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais e, por consequência, nos fluidos materiais, de tal maneira que o homem tem necessidade de se retemperar com os eflúvios externos que recebe. E aqui o que a gente pode dizer é que a gente... Então aqui está falando, se por exemplo uma pessoa que vive em ambientes insalubres, como a gente estava comentando, por exemplo, uma pessoa que só quer, por exemplo, beber e fumar, né, e frequentar ambientes assim ruins, né, que nem ainda existe tipo assim, esses bares também que tem, né, o boteco que chama também, né, fica ali junto com aquelas pessoas bebendo todo dia. Então ele está ali gerando consequências graves, né? Ele aqui está bem claro, está perdendo também das suas energias físicas. Para esses próprios vampirizadores também que estão ali sugando as energias vitais, né? E o que vocês acham que vai acontecer? Uma pessoa, por exemplo, que tinha uma perspectiva de viver, por exemplo, até os 70 anos, vocês acham que vai viver até os 70? Ele está perdendo já dos seus fluidos e causando dano aos seus órgãos também materiais, né? Tanto do perispírito quanto do corpo material. E não repõe, né? E não repõe. Que é mais grave. E aqui então diz exatamente, e aí aqui diz que a gente pode ter perdas. Como a gente comentou, a gente pode, por exemplo, durante o dia a dia aí, né? Pessoas, espíritos que vão, de repente, se a gente está meio desligado, que vão sugar das nossas energias, né? Hoje em dia, tudo que é ambiente social, podemos dar um exemplo até, por exemplo, a gente pega um trenzurbe aí lotado,
horário de pico, um ônibus lotado. O que vocês acham que tem ali? Todo mundo vibrando, pensando coisas boas? Se for na segunda-feira, piorou. Pois é. E aí então tá se contaminando, porque ali tem de tudo ali, né? E não tá lotado só de encarnados, né? E para cada encarnado tem uma média de 3 desencarnados, então imagina o que tem ali dentro. Só alegria. E aí então vai perdendo os seus fluidos. E daí a gente, mas aí o que eu faço? Mas daí a gente, como diz aqui, pode repor esses fluidos, né? Esses bons fluidos para nós. Aquilo que a gente perde pode ser colocado de volta, né? E como é que a gente faz para conseguir eles? Para repor esses fluidos? Dentro da casa espírita. Pois né? é, aí gente, vocês que trabalham ali no passe, não lembra? Dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, aqueles que estão muito graves num passe, vai se revigorar bastante também, né? Claro que tudo depende, não é um passe de mágica também, né? No Evangelho no Lar, através da... Não vamos dizer também, eu vou encher a cara a semana toda, vou pros bailão. Ah, não, então eu vou lá na casa espírita tomar um passe, que o Ederson me disse ali no estudo. Aí eu vou voltar, né, zero bala. Bombando. Aí vou a semana toda de novo ali, baile, beberrança. Não, vamos interpretar mal, né? Daqui a pouco vamos dizer que o Ederson está falando bobagem, né? Então entenda que essa questão do passe, a casa espírita, ninguém vai fazer milagre. Né? Isso é tudo de acordo também com o merecimento da vontade da pessoa, né? Se a pessoa está se esforçando no bem, mas como diz assim, poxa, ela pega só um ônibus lotado, trem lotado e só aquele ambiente dentro do trabalho profissional, de repente só tem aquelas pessoas bem legais lá dentro, né? Que vão ficar ali te injetando ali farpas mentais, né? Te atingindo. Aí se tu tá ali meio atarefado, tá meio desprotegido, de repente tu vai perder tuas energias. Aí sim, então tu vai pra casa espírita ali, tu pode ter uma renovação das tuas energias, né? Viu a importância do passe da casa espírita? Mas para isso a pessoa tem que estar se esforçando para ser uma pessoa melhor, né? De nada adianta ela ser uma pessoa como se diz, da pá virada aí da semana toda, aí um dia na semana vai lá e acha que é um milagre. Não, vou na casa espírita ali, já tá tudo, né, tudo certo. Então a gente tem que entender bem, não é bem assim que funciona, né? O Denis Henrique disse que mesmo que eu ande pelo Vale das Sombras, né, nenhum mal devemos temer. E a Lúcia Helena Carneiro comentou que é necessário observar onde frequentar. Alguns podemos evitar e outros devemos nos preparar, pelo menos com a prece. Exatamente, né? Se a gente já sabe que vai ter que ir para um ambiente que é barra pesada, já vamos fazer uma preparação, né? Vamos manter a mente, vamos pedir ajuda, oração, proteção. Senhor, me ajuda que não vai ser fácil. Né? E tudo é a oração, a fé, né? Que o Denis Henrique comenta ali também, que tem lá nos Salmos, nessa passagem, né? Que depois diz, né, que é junto aquela frase, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Depois entra essa parte que o Denis comenta, né? Não me lembro qual é que é o Salmo agora, mas é muito bonita essa passagem do Salmo, que ele nos emite a fé, a confiança em Deus, né? De tudo, por exemplo, tu vai... Aquelas pessoas que tem que passar por lugares difíceis, hoje em dia não é fácil, né? Tu tem que, né, sair de madrugada de casa ali, barras difíceis às vezes, né? E tudo, então tu tem que ter a tua fé, a tua confiança, fazer tuas preces, né? Pedir ajuda, né? Então, sim, isso é até importante. porque tu não tem momentos que tu não pode evitar. Que nem tu imagina quem trabalha num hospital. Né? Quem trabalha num presídio. Né? Tem que ter, não adianta. A gente fala assim pra gente poder evitar o quanto for possível, mas se não for, né, a gente tem a certeza de que o orar e o vigiar tem que ser constante. E é importante nós saber se é uma pessoa que está se esforçando no bem, com certeza vai ter o amparo da espiritualidade superior sempre, né? Em todos os momentos.
porque ela sabe que é uma pessoa que está se esforçando e ela vai ter que passar por um momento ali, uma situação complicada, vai ter que ir num lugar difícil, então vai ter todo o amparo, uma proteção, porque aquela pessoa ali é uma pessoa do bem, né? Então vai ter todo o amparo necessário, né? Isso é importante, por isso a prática das virtudes é importante, né? Se esforçar para ser uma pessoa do bem, uma pessoa melhor, né? Praticar as virtudes, porque aí então nós vamos ter amparo, né? O tempo todo, né? Tem a última frase desse item 20 que diz assim: quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. A importância da ciência, que hoje a ciência a medicina, muitos médicos já estão realizando até a prática do passe já, né? Em algumas práticas da medicina, já fazendo pesquisa e vendo que realmente a cura ali já é mais eficaz, tudo, né? Então é muito importante. E o pensamento positivo também, né? Quando Jesus diz a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É aquele pensamento positivo ali que eu vou me curar, vou me melhorar. O médico também está positivo ali também, né? Não ser um médico que está ali só para ganhar dinheiro e ser pessimista. Esse cara aí, te dou tantos dias de vida, hein? Né? Não, ser uma pessoa boa, uma pessoa otimista, né? Não, você vai conseguir, tenha fé, tudo pode acontecer, né? Que Deus é por todos nós, né? Então, essa é a diferença, né? De médicos e médicos, né? Pessoas conscientes e pessoas inconscientes. Tudo depende da vontade. Pessoas sem consciência. E isso isso aqui, tudo que a gente está estudando para nós entender como é que funciona esse processo. Para quando entrar ali no capítulo dos milagres, né, do Evangelho, ali nós vamos entender melhor, né, como é que eram as curas que Jesus realizava ali, tudo, né, era milagres aquilo. Então a gente já viu que, já estudou aqui mesmo que os milagres não existem, né? E agora a gente está adentrando mais especificamente dentro dos próprios fluidos, que são os geradores dessas transformações, né? Que agem tanto para o mal quanto para o bem, né? Esses fluidos. E numa casa espírita ali séria, tu está recebendo um passe, tu tem até uma doença, às vezes a gente tem uma doença e não sabe, né? Porque o câncer já está dentro de nós, né? De todos nós já tem ali incubado, né? Daqui a pouco tem uma doença ali, se manifesta ali, eu não sei, né? Vou saber depois, quando de repente, quando eu dar uma recaída, eu tô mal, né? Mas aí eu vou para casa espírita conforme o meu merecimento. Se eu tiver fé ali, tiver vibrando boas coisas, aquele que também está transmitindo o passe também estiver vibrando, né? Tu pode receber uma cura, né? Então é milagre isso? Não é um milagre. Entra tudo a lei do mérito, né? Merecimento de cada um. Os próprios fluidos ali que estão dentro das questões das leis divinas, né? Tudo conforme as leis, nada querendo burlar, passar por cima das leis, né? Então isso é importante. Então vamos para o 21. Dirão que, sem dúvida, é possível evitar-se pessoas sabidamente mal intencionadas. Mas como fugir à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Ó, aqui é uma pergunta. Vamos ver, repete a pergunta de novo. Dirão que, sem dúvida, é possível evitar-se pessoas sabidamente mal intencionadas. Mas como fugir à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda a parte sem serem vistos? É uma boa pergunta, né? Para nós refletir bastante. Vamos ver o que ele diz. O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o antídoto necessário.
Os fluidos se unem pela semelhança de suas naturezas. Os fluidos dessemelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Entendeu? Aí tem uma nota 203. Atualmente podemos comparar os fluidos bons e os fluidos maus com ondas de frequências diferentes, que se entrecruzam no espaço sem se misturar. Então essas ondas de rádio, que deram um exemplo, então se é uma onda diferente ali, uma estação de rádio diferente, não vai, né, bater com a outra, se misturar com a outra, né? Então tem muitas ondas, né, eletromagnéticas, mas elas se entrecruzam, né? Elas não vão ficar ligadas uma com a outra, né? No âmbito da doutrina dos espíritos, o vocábulo fluido apresenta a acepção relativa à transmissão de energia, campo de força ou pensamento. Isso porque, ao tempo de Kardec, a natureza ondulatória do que então se denominava como fluido ainda era pouco compreendida. Hoje podemos, nos casos em que se aplica o vocábulo fluido no sentido de transmissão de pensamento, energia ou informação, substituí-lo com vantagens pelo vocábulo onda, como por exemplo, em ondas mentais, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, etc. Abaixo apresentamos a acepção atual para os dois vocábulos. Fluido, substâncias líquidas ou gasosas. E onda, perturbação periódica, mediante a qual pode haver transporte de energia de um ponto a outro, de um material ou do espaço. Viu que interessante? Então aqui fala bastante em fluido. E é interessante que eles dizem aqui que na época de Kardec não se falava sobre fluido. Lembra daquela teoria do fluidismo, né? Que o fluidismo veio depois, né? Naquela época não se falava em fluido, tudo é fluido agora, né? E aqui é o mais aqui eles dão um exemplo, o fluido seria uma substância líquida ou gasosa. Esse fluido, na verdade, a gente fala, não é fluido, né? É fluido, né? E onda, aí eles acham que é mais adequado, que seria uma perturbação periódica, mediante a qual pode haver transporte de energia de um ponto a outro, de um material ou do espaço. Qual é que fica mais cabível, né? Realmente a onda fica mais cabível, né? Só que daí entrou a onda do fluidismo aí, no movimento espírita, e é fluido para cá, tudo é fluido. Aí ficou fluido, né? Os espíritas tudo falam em fluido. Fluido cósmico universal. E poderia se dizer então onda cósmica também, né? Onda cósmica universal. Que são ondas. Também a palavra não... E aqui então, o que diz aqui, gente? Que é bem interessante, né? Então a pergunta ali que ele faz, né? Como é que nós vamos fugir dessa influência desses maus que pululam em torno de nós e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Então a gente sabe, para cada encarnado tem a média de 3 desencarnados, né? Pode ser 3 ruim, ou pode ser ter 2 ruim, pode ter 1 bom. Isso é uma média, né? Ou pode ser que tenha um que tenha nenhum, ou tenha um, e tem um que tenha vários na volta dele, não é? Pode ter uma pessoa que de repente tem 10 na volta, né? Quem fuma, bebe, deve ter mais, né? E aí, e a pessoa não vê eles, né? Porque ela não é um médium assim vidente, ela não vai enxergar, né? Às vezes sente uns arrepios, mas nem pensa do que é. Ai, tá frio. E como eles estão na mesma onda, tá, mas e como é que às vezes não sente isso aí? Porque eles estão na mesma onda, estão ligados na mesma rádio, não vai ter essa distorção, né? Agora, por exemplo, tu tá ali tranquilo, daqui a pouco tu tem uma sensibilidade
e vem uma coisa pesada ali na tua volta, ali tu já dá aquele arrepio, às vezes tu sente uma coisa, coisa ruim, é porque tu não é essa frequência que chegou perto de ti não é a mesma que tu tá. Aí tu sente aquilo. Mas, opa, essa vibração aí tá pesada, né? Tá. Então tem que cuidar. No estudo lá eu tomei uns 2 arrepios. É? Tem muitas pessoas. Não para, pai. Muitos pensamentos, né? É uma assembleia, né? A assembleia tá rodeada de pessoas, cada um pensa uma coisa. E cada um já leva os seus amigos ali, que é bons ou mal ou ruins, né? Então aqui eles dizem, né? Então eles falam aqui que o meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem. Então é a nossa vontade, a vontade firme ali de querer, né? Vai fazer a sua oração com fé, né? De coração, e vai vigiar os seus pensamentos, vai para coisas boas. Então é a vontade firme que vai fazer com que tanto eu possa sair daquela situação ruim, também posso, através de uma vontade firme, né? Daí eu faço uma prece, peço ajuda, vai receber um amparo. E tanto a vontade firme também para todas as situações da vida, né? Pra marejar, a volta na quadra. Então vamos continuar ali, né? Não terminou ainda, né? Não. O que se faz quando o ar está viciado? Ele é saneado, depurado, destrói-se o foco dos miasmas, expelindo os fluidos malsãos através de correntes de ar puro mais fortes. Portanto, a invasão de maus fluidos, não sei como é que fala, é preciso opor os bons fluidos. E como cada um de nós tem no seu perispírito uma fonte permanente de fluidos, todos trazem o remédio em si mesmos. Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais que sejam um repulsor para as más influências, ao invés de serem uma força atrativa. O perispírito, então, é uma couraça que deve receber de nós a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão relacionadas com as da alma, é necessário trabalhar para melhorá-la, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Viu que interessante? Então a gente deve criar essa couraça protetora para o nosso perispírito. E como é que nós vamos criar essa couraça protetora? Ali disse. Como é que nós vamos criar? Ali não acho que não diz o que eu vou dizer. Não, ele disse. Ali diz, ó, é necessário trabalhar para melhorá-la. Tem que melhorar. Como é que nós vamos melhorar o nosso perispírito? Que a gente tinha comentado antes. Como é que nós vamos se melhorar? Praticando as virtudes. Isto. Então nós vamos criar essa couraça protetora, nos esforçando no bem, na prática do bem, praticando as virtudes, nós vamos criar essa couraça que vai nos proteger. E a gente comenta até que nós nos esforçando no bem, nós vamos ter um amparo da espiritualidade. Nós mesmos já vamos criando essa proteção, porque são fluidos, energias salutares, né? Energias benéficas. E aí a prática do bem é que vai fazer com que a gente se fortaleça cada vez mais, né? O Matheus Ribeiro colocou uma informação aqui. Erroneamente dito fluido, pois o único meio que propaga-se até mesmo no espaço são ondas, de modo que faz sentido no meio espírita, pois não necessário ser visível ou ter massa.
Creio que seja pela evolução da época, a palavra mais próxima seria de fluido. Com certeza, né? Foi uma palavra que eles acharam para os dias de hoje. Eles não tinham muito entendimento, né? E tudo vai evoluindo, né? Obrigado pela participação. E aqui então, nós vamos ter que... Então aqui não adianta, é necessário trabalhar para melhorá-la, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Então o que vai atrair os maus são as nossas imperfeições, nossos vícios. Que a gente tem que se melhorar ainda, que então vai se sintonizar. Até a gente teve há pouco tempo a palestra agora, né, sobre a afinidade e sintonia, né? Tem tudo a ver com isso, né? A gente já deu uma refletida sobre isso. Pode continuar ali, então. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruam-se esses focos e as moscas desaparecerão. Os maus espíritos, da mesma forma, vão para onde o mal os atrai. Eliminando-se o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Então, como é que eu vou afastar esses espíritos maus da minha vida, né? Então, e muitas pessoas querem um milagre, né? Querem que resolva o problema. Eu tô vendo fantasma lá em casa, minha casa tá mal assombrada, né? Tá acontecendo barulho, coisa estranha lá. Como é que eu faço para me livrar, né? tô ouvindo vozes, né? Estão gritando lá, incomodando, perturbando o ambiente, derrubando coisas. Como é que eu faço para me livrar disso aí? Vocês podem tirar isso aí de lá? Como é que é? Ou vai alguém lá e reza lá, lê a Bíblia, lá vai resolver o problema? Sabe que é assim? Se fosse assim seria fácil, né? Os próprios exorcismos que eram feitos também antigamente, ali até nem se faz mais, né? Porque ali os espíritos davam risada daquilo ali, né? Então o que é? Na verdade é o esforço da transformação moral, né? Que a pessoa tem que realizar na sua vida, que daí então vai espantar, né? No caso vai afastar esses espíritos, porque ele está se esforçando numa outra sintonia, a sintonia do bem. E aí então esses espíritos não vão ter acesso a essa pessoa, né? Vai estar protegendo, envolvendo o ambiente de bons fluidos, né? Porque ele ora, né? Ele mantém a vigilância, então esses espíritos não têm acesso ali. Então o único meio de afastar eles é isso. E aqui dá um exemplo, imagina que as moscas, eu tô ali com uma ferida aberta ali, né? Saindo pus ali, sujeira ali, as moscas não é um atrativo. Esse ferimento não é atrativo para as moscas varejeiras. E aí então, enquanto aquele ferimento ali, que são os meus vícios moral, as minhas imperfeições estiverem ali, as moscas vão vir, não adianta, não tem como evitar. Eu posso até dar uma abanada ali na hora, ali tudo, tá, daqui a um pouco eu me alivio, mas daqui a pouco eu me distraio ali, elas vêm de novo, porque o ferimento tá ali, tá aberto, tá no meu espírito, as minhas imperfeições, né? Então não adianta. O único meio que é através da oração, da vigilância, da prática das virtudes, o esforço no bem, que então vai fazer uma asepsia ali daquele ferimento, vai colocar um curativo, vai tapar, né? E ali então que eu vou me fortalecer, então não vão ter mais acesso àquela ferida, né? Por isso que ele deu esse exemplo, eu gosto desse exemplo das moscas aqui, que é muito pertinente, muito bom, né? É bom da gente entender. Nos dá um exemplo bem claro, né? Então não adianta espantar as moscas ali, sendo que a ferida tá ali, é nós, ó. A sujeira tá em nós, ó. É nós que temos que limpar a sujeira. Ninguém vai ali e vai limpar a sujeira por ti, né? Vai um padre, um pastor, sei lá o que, com todo o respeito, qualquer um palestrante, sei lá, vai ali, não adianta, né? Tu pode ir ali fazer oração, tudo, mas se a pessoa não está se esforçando, a ferida tá nela. Os maus espíritos vão ter acesso a ele direto. É uma porta aberta para espíritos, né, inferiores, espíritos ignorantes. Mais algum comentário, gente?
Então foi bem foi bem interessante o estudo de hoje. A gente aprendeu bastante coisa, né? Sobre os fluidos ali, que para nós é um carro forte dentro do movimento espírita, sobre esses fluidos, né? Sobre os espíritos também comentou bastante, né? Bom, eu sugiro que a gente encerre agora, faltam 5 minutos, mas a gente vai encerrar porque daí a gente vai entrar num novo subtítulo, né? Então é melhor nós pegar ele do início semana que vem. Até porque ele é meio longo, daí a gente vai ficar pela metade. Então a gente para no item 22, que tem um subtítulo Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Então aqui ele vai explicar alguns fatos que eram considerados sobrenaturais, né? Então a gente deixa para a semana que vem. Então, novamente, obrigado a todos aí pela participação. Aqui a Rosângela Alves diz que... Não? Então tem outro comentário, tem o Denis também, que diz que nunca nos esqueçamos que os espíritos que nos rodeiam e nos cercam são atraídos por nós mesmos, né? Por pensamentos e ações. Isso aí, Denis. É assim que funciona a vida, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm percepções, né? Às vezes tem uma mediunidade ostensiva, ali, que a Rosângela Alves comenta, né? Isso aí pode acontecer também, né? Então é necessário que trabalhe isso, né? Vá para uma casa espírita, entenda o que está acontecendo com esses fenômenos, né? Estude, né? O livro dos médiuns, que é importante, quem é médium, né? Para entender sobre esses fenômenos, por que acontece isso, né? De objetos se mover, espíritos, né? Então, e tudo é o estudo, né? O estudo vai nos libertar da ignorância de não saber e de não deixar que outros charlatões muitas vezes vão nos enganar, né? Querer dizer alguma coisa que não é isso, né? Então, o estudo é tudo, né? Então tá, gente amiga, muito obrigado por tudo, pelas participações. Então a gente convida a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos harmonizar, vamos convidar a todos, vamos fechar nossos olhos. E vamos primeiramente sempre agradecer por tudo de bom que temos na vida, por estarmos aqui reunidos, nesse ambiente gostoso, salutar, que a nossa família transmite a todos nós, a esses irmãos que nos acompanham pela internet, que também possam receber o amparo dessa família, que com certeza estão na mesma sintonia conosco, a mesma frequência, vão receber essas energias salutares, vão se sentirem melhores. Muito obrigado por esses irmãos, pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Ao nosso Pai Francisco, que orienta a todos, nos inspirando, ao nosso mentor, que nos ajuda, nos esclarece, nos inspira. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento cristão, de aprender, de evoluir e crescer rumo ao Pai, que é o objetivo de todos nós, a felicidade que todos nós almejamos. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Então, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.